Projeto de Lei Ordinária 05-152/2023, iniciativa Noriceto, estabelece princípios e diretrizes para a implementação e o uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.058, de 1/8/2023, publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara 11.152, de 6/12/2023. Emenda supressiva 33/3/2023. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, projeto e emenda supressiva. Para discutir, inscrito vereador Noriceto, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores da casa. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sessão de segunda-feira. Antes de iniciar a defesa do projeto de lei, eu gostaria de cumprimentar nossa convidada, a doutora Aline Macorrim, que é doutora em Direito, advogada e analista de sistemas do Serviço Público Federal. Seja bem-vinda, doutora Aline. Nessa manhã, eu tenho a honra de trazer a esse plenário um projeto de lei de grande relevância para a administração pública municipal. Um projeto inspirado não apenas na vanguarda científica, mas principalmente na necessidade de adaptarmos nossas práticas administrativas às forças tecnológicas que nos projetam para o futuro, para a inovação e também para o progresso. E ao formular a questão que viria a ser o alicerce da computação moderna, que pergunta, podem as máquinas pensar? Alan Turing, um matemático britânico, nos idos dos anos de 1950, ou seja, nos primórdios da Revolução Digital, previu o advento da inteligência artificial, que hoje, 74 anos depois, deixou de ser ficção científica e tornou-se realidade. Uma realidade que atravessa nossas vidas e modifica profundamente diversos setores da nossa sociedade, da medicina às finanças, da educação à administração pública. A inteligência artificial pode ser considerada o ápice da quarta revolução industrial, uma era em que técnicas de produção de vanguarda integram sistemas inteligentes e esses, por sua vez, trabalham em conjunto com organizações e pessoas. Esse avanço tecnológico oferece à administração pública ferramentas aptas a aprimorar, por meio de análise de dados, a tomada de decisões e a previsão de eventos ou problemas. Além disso, a inteligência artificial, vamos chamar também de IA, pode apresentar soluções inéditas para questões complexas, com base em sua ampla capacidade de analisar e de organizar um grande conjunto de informações multissetoriais. Ou seja, os benefícios da inteligência artificial são inegáveis, porém existem alguns aspectos que nos levam à reflexão. A doutora Aline Macorrim, que está aqui presente, em sua obra Inteligência Artificial na Administração Pública, ela faz um alerta, que diz o seguinte: apesar dos inúmeros benefícios que a inteligência artificial nos proporciona, é necessário pensar nos riscos associados. Muitos impactos negativos já são presenciados mundialmente, como imagens e vídeos falsos, usados para espalhar a desinformação, robôs online utilizados para manipular a opinião das pessoas, ou ainda a existência de algoritmos que perpetuam práticas de discriminação e preconceito. A doutora Aline continua: os sistemas de IA operam em um nível muito mais complexo do que as outras tecnologias, que podem resultar em mais e novas fontes de riscos. Então, o alerta feito pela doutora Aline em seu livro nos faz recordar também que, recentemente, o INSS passou a utilizar a inteligência artificial para conceder ou não os benefícios referentes ao auxílio de saúde. Esse sistema se chama AtestMed e passou a substituir o atendimento médico pericial que era realizado antes nos benefícios de até 180 dias. Ele analisa os atestados médicos enviados pela internet para dar entrada no pedido do benefício por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio saúde, auxílio doença, como foi dito anteriormente, né? E já no âmbito da segurança pública, vem se tornando cada vez mais corriqueira a tecnologia
da inteligência artificial no reconhecimento facial em áreas de acesso livre, como ruas e praças. Também se especula que, em razão da grande capacidade de processamento de dados do sistema de IA, eles podem servir para a coleta de informações pessoais de fontes públicas e de fontes privadas, incluindo redes sociais, registros públicos, câmeras de vigilância e dispositivos de IoT, Internet das Coisas, criando assim uma base para perfilamento em massa. A análise desses dados pode revelar informações sobre a vida dos indivíduos, muitas vezes sem consentimento explícito da pessoa. E esse é um tema tão importante que o Senado Federal já está discutindo um marco legal de inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente regulamentou o uso da inteligência artificial durante as eleições, na propaganda eleitoral. E existem diversas diretrizes técnicas internacionais sendo elaboradas. Tamanha a importância desse tema. E aqui em Curitiba, como citou o vereador Erivelto Oliveira, no pequeno expediente, a inteligência artificial já é utilizada em vários setores do município. Vamos citar alguns aqui. Na Central 156, que utiliza as tecnologias avançadas como chatbots, assistentes virtuais, sistemas de reconhecimento de voz e imagem para fornecer um atendimento rápido, simples e personalizado, abrangendo desde informações e orientações até serviços e soluções específicas igualmente. Na Muralha Digital, que utiliza a inteligência artificial para vigilância, monitoramento e também detecção de presença ou ausência de objetos. Hipervisor Urbano, que é um programa recente lançado pela Prefeitura, onde Curitiba, em parceria com o aplicativo Waze, está experimentando um sistema de monitoramento de tráfego e mobilidade urbana. Por hora, os trabalhos estão iniciando ainda, mas numa próxima etapa, os dados vão ser usados para treinar a inteligência artificial para realizar as ações de previsão no trânsito da cidade. Também, desde 2018, a inteligência artificial é utilizada no controle de processos da Procuradoria-Geral do município, que ajudou a modernizar a questão do peticionamento, monitoramento de processos judiciais, como controle de prazos e também peticionamento em lotes. E, mais recentemente, foi lançado a Zeladoria Digital, desenvolvida pela Prefeitura Municipal, junto com o SMAP TI, que vai utilizar a inteligência artificial embarcada nos veículos para coletar informações sobre dados urbanos, direcionando os administradores públicos sobre onde estão as necessidades de intervenções e de melhorias na infraestrutura da nossa cidade. Ou seja, a inteligência artificial na administração pública municipal é uma realidade presente, cada vez mais viva e irreversível. Sabemos que aqui em Curitiba, o município já respeita essas diretrizes e princípios em suas ações que utilizam a inteligência artificial, mas é imprescindível que isso seja normatizado para que essas premissas continuem sendo observadas cada vez que uma nova tecnologia utilizar a inteligência artificial, visando com isso prevenir possíveis riscos de violação de direitos e outros riscos que são inerentes à utilização dessa tecnologia. E cabe citar aqui 3 exemplos de como o nosso projeto pode contribuir para o bem da administração da cidade e do cidadão. Primeiro, a proposta prevê, entre outras ações, que a IA na administração pública deve proteger os dados dos cidadãos, principalmente os sensíveis. Com isso, almeja-se resguardar o munícipe, o cidadão, contra o uso indevido da inteligência artificial para persegui-lo ou expor indevidamente o indivíduo. 2. No mesmo sentido, o projeto veda a utilização da inteligência artificial com fins discriminatórios, de modo que ela deve ser orientada nas suas linhas de programação a contemplar diversidade da população que é atendida pela municipalidade. 3. O projeto também prevê a transparência nas decisões e ações tomadas com base em IA. A transparência garante que os destinatários das decisões, os cidadãos curitibanos, compreendam como elas são tomadas, e ao explicar as motivações por trás das decisões que influenciam diretamente a vida das pessoas, aumenta essa confiança do cidadão na administração pública e permite principalmente que os indivíduos tenham condições de contestar essa decisão quando for necessário, o princípio da recorribilidade. E, aliás, a ideia do nosso PL é que a inteligência artificial não seja fria e mecânica, pois, como disse o prefeito Rafael Greca na última edição da Smart City, durante o anúncio da criação da Secretaria Municipal Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Inteligência Artificial, que é a primeira secretaria no gênero no Brasil. O prefeito falou que, pessoalmente,
acredito que não existe inteligência só artificial. Acredito na inteligência humana e recomendo que nossa inteligência artificial curitibana tenha coração. Sendo assim, a nossa iniciativa estabelece que a IA na administração tem compromisso com a dignidade e a valorização da pessoa humana. Isso significa, em linhas muito gerais, que a tecnologia na administração deve manter-se humanizada, dignificando a pessoa humana, visto que seu propósito é, afinal, atender as pessoas humanas do cidadão com as humanidades que lhes são próprias. Vereador Alexandre Prevô, não se trata de uma medida invasiva que pode obstar o desenvolvimento da inovação. Como o vereador Erivelto nos alertou, a ideia não é impedir o desenvolvimento, não é travar a evolução. Muito pelo contrário. Trata-se de proposta que prevê o mínimo de condições que a administração deve observar quando se trata de alguma inovação tecnológica. Afinal, em nome da inovação, a administração não pode ter uma carta branca para fazer o que quiser. Isso porque a administração pública tem como finalidade os cidadãos, a pessoa humana. Seu propósito é entregar para os cidadãos serviços públicos de qualidade. Sendo assim, a presente iniciativa, portanto, é uma medida que dá segurança jurídica para os munícipes de que a IA na administração pública será utilizada de forma sábia e em seu favor. A administração também ganha segurança jurídica, porque a partir da lei ela vai ter um parâmetro, vai ter uma perspectiva clara do que deve ser observada na implantação desses sistemas. Além disso, a tecnologia deve não só buscar justiça, mas também ser comprometida com o bem público. É o que dita o nosso projeto. Essas diretrizes, no primeiro momento, ampliam o escopo ético desse instrumento e auxiliam o gestor público a poupar recursos e a fazer uma gestão ainda mais eficiente, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e para construir uma Curitiba cada vez mais harmônica e cada vez mais feliz. Nosso objetivo, enfim, é garantir que essa poderosa ferramenta seja empregada de forma adequada, de forma ética, transparente e responsável, maximizando seus benefícios, enquanto nós mitigamos ou reduzimos os riscos inerentes. E antes que diga que eu sou contra a inteligência artificial, contra o desenvolvimento, quero deixar claro que isso não é verdade. Muito pelo contrário, eu sou um entusiasta da tecnologia, do uso da inteligência artificial. E, inclusive, ano passado, quando eu viajei ao Japão, no mês de fevereiro e março, criei um avatar de inteligência artificial para conversar com os meus seguidores nas redes sociais. Foi uma coisa muito bacana, utilizando a inteligência artificial. E foi justamente nessa viagem ao Japão, onde conhecia o uso da inteligência artificial em diversos setores, diversos segmentos do setor público, na iniciativa privada no Japão, isso que me despertou a elaborar esse projeto de lei, e foi isso que me despertou também a participar da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação, que é tão bem comandada pelo vereador Erivelto Oliveira. Então, sou sim entusiasta da inteligência artificial. Esse projeto foi protocolado em agosto de 2023, e antes de vir ao plenário, ele passou por diversos setores da Câmara Municipal, passou pela Procuradoria Jurídica, passou pela CCJ, que inclusive sugeriu uma emenda que nós protocolamos, e vamos votar hoje também, passou pela Comissão de Urbanismo e TI e pela Comissão de Direitos Humanos. E, na sequência, nós pedimos também um parecer para o pessoal da SMAP, TI, né? Secretaria Municipal de Administração, Gestão Pessoal e Tecnologia da Informação, para a Superintendência de Tecnologia da Informação do SMAP, que deu um parecer favorável também, falou que o projeto era pertinente. E, nesse período, nós conversamos com várias pessoas especialistas, entre eles a doutora Aline Macorrim, que gravou um vídeo para a gente, que nós vamos exibir agora. Eu peço só prorrogação do prazo, presidente. Mais 15 minutos, se seria possível? 15 minutos, vereador. Temos ainda o seu segundo tempo inteiro e temos apartes solicitados Bruno Pessutti e Erivelto Oliveira. Os apartes eu deixo para a sequência, então, para não perder no roteiro aqui. Então, peço para exibir o vídeo da doutora Aline. Manifestação sobre o projeto de lei 005-0152 de 2023 de Curitiba e autoria do vereador Noriceto. Meu nome é Aline Macuim, sou advogada, analista de sistemas, mestre em computação aplicada, doutora em direito e autora do site IA Responsável. O projeto de lei proposto pelo vereador Noriceto estabelece princípios e diretrizes para a implementação e o uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública municipal. Por inteligência artificial,
apesar de não haver um consenso mundial, a definição que consta na estratégia brasileira de IA é um conjunto de técnicas destinadas a emular alguns aspectos da cognição de seres vivos usando máquinas. Vale destacar que há sistemas informatizados que não são reconhecidos como uma inteligência artificial, principalmente aqueles de menor complexidade e que não envolvem aprendizado de máquina com dados pré-existentes. Apesar de inúmeras áreas e sub-áreas que compõem a IA, a área mais comum e que vemos exemplos na prática é a de aprendizado de máquina. Esta área compreende detecções de padrões em dados passados e o uso desses padrões para subsidiar ou tomar decisões automatizadas. Como exemplo de uso desta técnica pelo poder público está o reconhecimento facial pela segurança pública, uso de chatbots para atendimento automatizado do cidadão, análises preditivas sobre o trânsito da cidade, uso para automatizar atividades jurídicas, entre outras aplicações. Inclusive, Curitiba já aplica essas técnicas nos contextos mencionados. Esse tema tem grande relevância seja no Brasil quanto internacionalmente. Segundo dados da OECD, há diversas iniciativas internacionais que buscam desde definir estratégias nacionais de IA, quanto regular aspectos da tecnologia. No Brasil, já existe a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, instituída em 2021, e também está em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados. Além de outras legislações que possam ser aplicadas aos sistemas de inteligência artificial, como a própria Constituição Federal. O poder público, em específico, também está submetido a princípios constitucionais e legislação específica, como o princípio da transparência, publicidade e motivação. Por isso, ao utilizar sistemas de inteligência artificial, principalmente para substituir ou auxiliar nas atividades de servidores públicos, esse precisa obedecer à legislação existente, do mesmo modo que os servidores obedecem. Entretanto, devido a características específicas da tecnologia, uma legislação específica também se faz necessária, principalmente devido aos desafios e impactos negativos já presenciados mundialmente, além do desafio de aplicar as próprias legislações que existem nos sistemas de IA. O principal desafio é com relação à transparência sobre o funcionamento dos algoritmos de inteligência artificial, pois, sem ela, dificilmente conseguimos fiscalizar se o sistema está adequado à legislação. Quando tratamos de sistemas que não são inteligência artificial, o comportamento do sistema geralmente está descrito na documentação, ou pode ser interpretado a partir do código-fonte existente. Mas quando tratamos de sistemas de IA, que criou regras a partir de padrões identificados em dados pré-existentes, nem sempre será trivial saber como foram construídos esses padrões e também validá-los, principalmente quando são usados algoritmos opacos em um grande volume de dados. A própria filtragem das informações que possam acarretar a padrões que representam discriminações ou vieses também se torna um grande desafio. Claro que a existência de transparência deve ser proporcional aos riscos que o sistema pode oferecer, e também deve ser ponderada a quantidade de pessoas que serão afetadas e possíveis direitos impactados. Uma vez que tornar transparente um sistema opaco, em alguns casos é impossível e só conseguimos atingir parcialmente a transparência. Ainda, sem a transparência necessária a cada contexto, dificilmente será possível explorar aspectos éticos de responsabilização, entre outros previstos na proposta legislativa. Com o avanço do uso da tecnologia e recomendações até de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, para o poder público utilizar cada vez mais a inteligência artificial, se faz necessária a existência de uma legislação que reforce o dever da administração pública no uso responsável desses tipos de sistemas. A presente proposta legislativa reforça esse dever e uso responsável da tecnologia pelo poder público,
principalmente nesse momento em que ainda não há uma legislação vigente e que trate especificamente desse tema no Brasil. E é nesse sentido que eu encerro a minha manifestação. Muito obrigada. Então, muito obrigado pela contribuição, doutora Aline. Eu vou abrir para os apartes agora. Bruno Pessutti e Erivelto Oliveira, né? Bruno Pessutti. Muito obrigado, vereador Noriceto. Esse tema ele tem sido muito recorrente na nossa sociedade desde quando apareceu como uma surpresa para muitas pessoas a expansão do ChatGPT. Isso provocou uma nova revolução na forma como as pessoas lidam com a tecnologia e ela é sem retorno. Hoje, quem não usa ou quem não estuda a inteligência artificial estará perdendo espaço no mercado de trabalho ou no desenvolvimento. Então, o uso da inteligência artificial de maneira correta, conforme prevê o seu projeto de lei, ele é inovador, assim como a cidade de Curitiba, ao propor a Secretaria Extraordinária da Inteligência Artificial, justamente para usar a tecnologia a favor do bem-estar da sociedade. Então, parabéns pela iniciativa, terá o nosso voto favorável. Muito obrigado pela contribuição, vereador Bruno. Como o vereador falou, o uso da inteligência artificial, da tecnologia é irreversível, né? Então, nós temos que aproveitar nesse momento, que ainda é desconhecida muita coisa, para estabelecer as diretrizes, princípios que vão reger a utilização dessas tecnologias em nossa cidade. A parte para o vereador Erivelto Oliveira. Obrigado, vereador Nori. Igualmente ao vereador Bruno, parabenizo pela proposição desse projeto. É um projeto importante, uma vez que a inteligência artificial passou a ser, talvez, o assunto mais comentado depois das guerras no mundo neste momento. Curitiba tem um protagonismo, como eu falei no pequeno expediente, um protagonismo muito grande, não só no Brasil, mas mundial, na questão de inteligência artificial. Então, eu creio que o senhor colocando principalmente as questões éticas nesse projeto é muito importante. Mas devemos estar atentos também ao que pode acontecer, porque a inteligência artificial, a cada semana, ela muda muito em relação à semana anterior. Então, alguns códigos, algumas medidas que a gente toma hoje, talvez amanhã ou depois, a gente tenha que mudar em função dessa velocidade com que a inteligência artificial está avançando. Mas ainda assim, parabéns pela sua proposição, vou votar favorável, mas estejamos sempre alertas ao que vem por aí. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela contribuição, vereador Erivelto, presidente da Frente Parlamentar da Tecnologia e Inovação. Realmente, essa preocupação é muito importante. A tecnologia, a inteligência artificial tem evoluindo de forma rápida, né? Justamente esse projeto, a ideia não é engessar a evolução, não é engessar, criar regras muito específicas, mas sim criar princípios, né? Princípios norteadores da inteligência artificial. Inclusive, o município pode criar por decretos, de acordo com a necessidade, de acordo com a evolução, conforme foram surgindo o uso da inteligência artificial dentro da administração pública, né? Então, muito obrigado pela contribuição, vereador Erivelto. Então, dando seguimento à defesa aqui, ao aprovar esse projeto de lei, mais uma vez a nossa cidade vai estar na vanguarda do Brasil e nós vamos contribuir para uma administração pública mais eficiente, mais precisa e voltada ao cidadão. Estaremos, em especial, assegurando que o uso da tecnologia na gestão da coisa pública respeite direitos e a dignidade de todas as pessoas. Sendo assim, eu solicito aos nobres vereadores, vereadoras, membros dessa Câmara Municipal, que apoiem essa iniciativa, reconhecendo sua importância estratégica para o aprimoramento do serviço que prestamos à comunidade. Afinal, unidos, nós podemos moldar um futuro em que a tecnologia e a inovação caminhem lado a lado, com ética, transparência e a responsabilidade social. Agradeço pela atenção de todos e peço o voto favorável. Mais dois apartes? Então, concedo, vereador Tico, tenho 6 minutos. Obrigado, vereador Nori. Cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, pela dedicação em cima do projeto, toda essa conversa que foi feita com especialistas de dentro e fora da Prefeitura de Curitiba, a própria explanação mostrada em vídeo no telão, reforça a importância desse tema, desse projeto. Quero ressaltar que Vossa Excelência já falou, mas é importante deixar bem ressaltado também, que o prefeito Rafael Greca, na abertura do Smart City Curitiba, na semana passada, juntamente com o governador do estado, juntamente com o nosso vice-prefeito,
lançaram, né, a criação da primeira Secretaria Municipal de Inteligência Artificial do Brasil. Então, Vossa Excelência já destacou, esse é um feito importante para a cidade, que juntamente com o projeto de Vossa Excelência vai ajudar nas diretrizes e na implementação da inteligência artificial dentro do Poder Público de Curitiba. Parabéns, vereador, conto com o nosso voto. Muito obrigado, vereador Tio Kuzma. Realmente, o município tem observado essas questões já, mas é importante a gente positivar, a gente registrar em forma de lei para que novas implantações observem esses critérios, esses requisitos mínimos aí para garantir que não haja violação de direitos, para garantir a transparência, para garantir a privacidade do cidadão. Próxima parte, a vereadora Georgia Prates. Obrigado pela parte, senhor vereador. Bom, dizer que, de fato, é importante mesmo que a gente possa sempre ficar de olho nas questões aí relacionadas, né, à inteligência artificial e também como isso vai sendo aplicado, né? A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades, até mesmo em questão de diversos softwares, né, de reconhecimento facial, que não consegue identificar quando a pessoa é negra e tenta realizar então esse reconhecimento e faz acaba ocasionando alguns erros. Então, nós temos que ficar de olho nisso também, mas é importante que o senhor traz aí algumas diretrizes que também já falam sobre isso, né, na questão do projeto de lei. E aí elas apontam, né, essa questão da prevenção, né, e também desse cuidado para que isso não aconteça, a prevenção de erros, né? Ali, por exemplo, no inciso 4º. Então, tem questões de prevenção de danos em razão da utilização da inteligência artificial, que o senhor já aponta, e aí só dizer também que futuramente nós precisamos sempre ficar de olho e atentos para que isso não aconteça e que a gente possa cada vez mais ir melhorando isso tudo, mas ficarmos atentos a esse debate, porque tanto, né, pessoas asiáticas como pessoas negras acabam sendo prejudicadas imensamente, né, em relação a essa inteligência artificial e ao uso dela. Então, alguns direcionamentos que o senhor aponta aqui são muito importantes, então, gostaria só de deixar também isso aqui dentro. Obrigado, senhor vereador. Muito obrigado pela contribuição, vereadora Georgia Prates. Como o vereador citou, a ideia desse projeto é a gente estabelecer alguns princípios, valores éticos para a utilização da tecnologia. No artigo 2º, ele diz que constituem valores éticos fundamentais para fins da lei. No parágrafo 3º, a não discriminação. Então, a ideia é que, realmente, ao implantar a inteligência artificial, ao implantar novas tecnologias, a administração pública esteja atenta a essas questões. Como eu disse, para evitar a violação de direitos, para evitar falta de transparência, injustiças, enfim, não é impedir a evolução, mas sim que sejam observadas esses princípios, essas diretrizes. Então, não havendo mais a partes, eu encerro a minha fala e peço a aprovação de todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Noriceto. Encerrada a discussão do projeto e emenda, passamos então ao encaminhamento do voto no projeto. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há inscritos para encaminhamento. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Vereadores votando no projeto, ressalvada a emenda. Encerrada a votação, 20 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Passamos agora à votação da emenda supressiva 033-013-2023. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, vereador Noriceto, com a palavra, 5 minutos. Brevemente, só para esclarecer, essa emenda supressiva foi protocolada após o parecer da CCJ, nos orientando nesse sentido, né? O artigo 6º falava que o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, criaria um órgão colegiado para ajudar a fiscalizar a questão do cumprimento da lei. Mas, em razão do parecer da CCJ, né, que não seria competência do vereador, no caso, seria uma atitude, um ato da mesa, criar esse colegiado, então a gente optou por colocar essa emenda supressiva. Então, peço aprovação também da emenda. Obrigado, vereador Noriceto. Encerrados os encaminhamentos na emenda supressiva, vamos então à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Encerrada a votação, vamos ao resultado. 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda supressiva. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para justificativa. Presidente, eu gostaria. Para justificar o voto, então, vereador Indiara Barbosa com a palavra. 5 minutos. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Nori
a aprovação do projeto, nós votamos favoráveis, né? Conhecemos a importância do projeto e a importância do potencial que a inteligência artificial tem de realmente contribuir para a administração pública, para as decisões, e também por reconhecer que existem riscos associados a isso que precisam ser mitigados, enfim, através de diretrizes claras. Então, votamos favorável, parabenizo e esperamos que realmente sejam aplicadas, né, na administração pública, possam realmente contribuir para melhorar a vida das pessoas, que acho que é para isso que a tecnologia serve, né? Então, que realmente possa contribuir com a gestão municipal. Obrigada.